Caríssimos irmãos e irmãs, salve Maria, Imaculada Conceição. Espero que vocês estejam bem. Estou gravando hoje esse vídeo, esse áudio, para falar um pouco com vocês da minha visão, da minha percepção referente à campanha da fraternidade desse ano de 2021, essa campanha ecumênica, uma vez que ela tem causado grande polêmica em meio aos católicos, nas mídias sociais e de outras lideranças que, assim como eu, sentiram a necessidade de se manifestar referente a todo esse cenário de horrores que a gente está presenciando, que a gente está vendo, né? Então, é impossível falar da campanha desse ano sem nos situarmos sobre o que é a campanha da fraternidade e o que ela, quando ela foi criada, desde quando ela existe, né? Então, a campanha da fraternidade, mais precisamente, foi criada em 1960, né? E ela tem em vista, a campanha da fraternidade criada pela CNBB, o Conselho Nacional dos Bispos do Brasil, a evangelização popular, com uma abordagem de aspecto de dimensão social da fé, que envolve caridade e fraternidade, ou que pelo menos deveriam, se pautar por uma evangelização e uma abordagem de dimensão social da fé, né? Essa questão de abordagem social da fé me lembra muito, nos traz muito à mente a questão de teologia da libertação. É importante também lembrar que a igreja tem a sua teologia social, a sua visão social, e o ensinamento da igreja é muito sólido referente a isso, mas que é completamente diferente do que nos é apresentado muitas vezes através do que também é chamado de teologia da libertação, essa novidade de uma dimensão social da religião, da fé, da espiritualidade, né? Então, quem prepara os textos, a base de estruturação da campanha, os textos, o banner, o hino, aquela coisa toda, é a comissão da CNBB, através de um conselho pastoral que aprova todas estas coisas. De 5 em 5 anos é realizada uma campanha diferente. A campanha da fraternidade é uma campanha ecumênica, Ela é desenvolvida de um modo ecumênico que não visa ter só membros, bispos, pessoas da Igreja Católica, mas aí de várias religiões e seitas, Então, nesse ano de 2021 especificamente, nós estamos vivendo aí uma campanha da fraternidade ecumênica que está sendo idealizada, planejada, motivada pela CONIC, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. Então, voltando, desde o ano de 2000, se inicia então essa campanha ecumênica, que acontece de 5 em 5 anos. Então, a campanha da fraternidade nasce em 1960, mas ela passa a ter temas ecumênicos desde o ano de 2000. Então, de 5 em 5 anos é promovida aí essa campanha ecumênica, É interessante lembrar, salientar que a campanha desse ano tem como idealizadores, pessoas que encabeçam a campanha, pessoas de esquerda, de ideologia esquerdista, não só pela sua ideologia, ou seja, pelas suas falas e seu ensinamento, mas pelas suas apresentações pessoais em eventos, sempre do lado do PT, sempre do lado desse povo de ideologia esquerdista, dessa raça do lobby, É o lobby gay, é o lobby do aborto, do feminismo, é esse povo, esse núcleo de pessoas que estão encabeçando a campanha
da fraternidade desse ano. Apesar de se tratar de uma campanha, como é dita, ecumênica, é uma campanha que ela é proposta para os católicos, né? Os católicos vão vivenciar de um modo intenso durante a quaresma o que é proposto pela campanha da fraternidade. Então, a proposta da campanha da fraternidade desse ano, ela é completamente anticatólica, antirreligião, né? Ela lança uma nova religião, um novo conceito de religião não católico, né? Que favorece o movimento globalista, com todas aquelas pautas de mudança e de desconstrução social, né? De moral ético, judaico-cristã, né? Mais própria do cristianismo mesmo, né? Então eles vão abordar de um modo militante direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, o direito ao aborto com a discriminação desse crime horrendo do aborto. Eles vão falar sobre feminismo ou vão usar até nos seus documentos uma palavra que não faz parte da nossa dialética católica, que é o feminicídio. Eles vão abordar, defender e endossar a questão LGBTQ+, né, a ideologia de gênero e diversos conflitos sociais ou aparentes conflitos sociais, como derretimento de geleiras, questão da Amazônia, abordagem, né, dos policiais que, de acordo com eles, é truculenta, né? Então, eles não vão falar da moral que sempre foi pregada, que nós recebemos, né, de herança dos nossos pais, dos nossos avós, dos bons costumes da verdadeira igreja. Eles vão trazer para nós essa mensagem de mudança, né, essa mensagem libertária, onde vem para cá, pecador, né? Deus te quer do jeito que você é e não precisa mudar, não, né? O que desconstrói totalmente o evangelho, a mensagem de Jesus, que perdoava sim, que queria sim, que se aproximava sim dos pecadores, mas exigia deles uma conversão, né? Como a gente vai ver claramente com a Maria Madalena, vai e não peques mais, né? Essa questão de deixar tudo para seguir o reino, para mudar de postura, né? Abandonar de fato esse pecado, né? Então a gente não vai ver nesse documento ecumênico que é proposto pela CNBB menções a Nossa Senhora, a São José, aos sacramentos, a nenhuma questão doutrinária católica que é dito, né, por esse núcleo de pessoas, né, como patriarcais, antigas, né, ou como eles gostam de chamar, como se fosse uma ofensa, da base tradicional da igreja, né, esse povo tradicional. Existem absurdos grotescos nesse documento que não aborda nada católico, mas que vai abordar a Marielle Franco, que eu não sei o que tem a ver com a quaresma, e também não sei o que é que tem a ver com o católico, né, com a doutrina, com o que o católico precisa vivenciar, senão isso é apenas uma pauta política, de oposição, sobretudo ao governo que está nesse momento à frente do Brasil, né, na pessoa do presidente da República, o Bolsonaro, mas eles vão abordar, como eu já falei para vocês, questões de sincretismo religioso ou de tolerância religiosa, equiparando todas as religiões como algo bom, né? O que também encontraria a doutrina católica, né? E, como eu já falei, vão falar de racismo, feminismo, LGBT. E aqui precisa ficar bem claro que a gente não está se opondo ou atacando de um modo deliberado uma pessoa pela sua prática sexual, pela sua cor ou pela sua religião. A questão aqui de nossa crítica
a campanha da fraternidade é que, como católicos, nós desejamos, esperamos uma campanha, né, uma formação de consciência católica, de moral católica, e não ecumênica, ou, muito pior, que contraria tudo que a igreja ensina, né? O que é, de fato, um absurdo. Ainda a respeito dessa campanha, eles vão falar muito sobre a Laudato Si, né? Esse documento controverso, né, escrito pelo Papa Francisco, que vai trazer para nós meio que uma abertura relativista, né, de interpretação das coisas, ambígua das coisas, né? Que, como já foi mencionado em diversos aspectos, por diversos autores, até padres, que têm um maior fundamento para falar sobre isso, as encíclicas, né? Sobretudo essa encíclica do Papa, né? Esse papado do Papa Francisco, ele vem permeado de coisas ambíguas que, na verdade, não servem como base, pelo menos não a base principal de abordagem de meditação católica, né? A gente não pode pegar o ensinamento de um Papa hoje e esquecer de 2000 anos de história, né? E é muito o que esse povo vai fazer quando eles vão falar do Papa Francisco, citando a Laudato Si e atribuindo ao Espírito Santo a criação, a inspiração desse documento, assim como também a abertura do protestantismo, né, da reconciliação de Lutero, do protestantismo com a Igreja Católica, uma coisa também que, ao meu ver, e de acordo com o próprio ensino da Igreja, é ridículo, é sacrílego, é blasfemo, né? Então, eles vão incentivar essa fé relativista, quando não com ares de protestantismo, né? Onde não tem uma base sólida doutrinária de conversão, de moral, de ética e tudo aquilo que a nossa igreja, a Igreja Católica verdadeira, tem para nos dar, né? É impossível falar dessas coisas e não repetir que Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado, e que é necessário para que essas pessoas, falando, por exemplo, de uma temática de alguém que já praticou um aborto, ou de alguém relacionada à comunidade gay, né? Que essas pessoas se convertam e que elas voltem, venham para a igreja viver a santidade e não trazer o mundo para dentro da igreja, de modo a tornar a igreja semelhante ao mundo. Senão não tem propósito, né? Senão o sal deixa de temperar, de dar sabor, e ele, na verdade, intoxica, né? É muito importante salientar isso, né? E por fim, uma das coisas que chama atenção nesse documento bizarro de base da CNBB é que eles trazem para nós, com uma linguagem talvez mais discreta, aquela crítica aos colonizadores que chegam, né, que chegaram, por exemplo, aqui no Brasil e destruíram, assassinaram os índios, assim como a sua cultura, para impor a cultura cristã, né? De modo que eles criticam a pregação e a evangelização dos povos indígenas, né? O que faz, certamente, a muitos santos, como São Francisco Xavier, no paraíso do lado de Jesus e de Nossa Senhora, estremecer de pavor de ver que muitos padres e bispos, vendo esse documento, vão aceitar e mesmo vão promover que essas ideias, de um modo ou de outro, se coloquem dentro da igreja, né? Eu vou colocar aqui 2 vídeos curtinhos, um deles de Dom Odilo Scherrer, onde ele vai meio que defender a campanha, e um outro onde o Dom Odair vai criticar a campanha da fraternidade, né? Dom Odilo,
que também já é conhecido por um posicionamento mais à esquerda, ele fala dessa polêmica que nós estamos causando, né? Como ele se refere, polêmica, de crítica à campanha da fraternidade como um preconceito, né? Antiecumênico, de uma acusação infundada contra a CNBB, e uma polêmica marcada por polarização ideológica. E ele faz uma pergunta muito interessante que a gente deveria refletir se não estão querendo enterrar, soterrar a campanha da fraternidade. Eu não posso falar pelos demais irmãos que gravaram, fizeram vídeos a respeito disso também, denunciando a campanha, mas eu posso falar por mim e pela Virgem Maria, pelo menos dentro do contexto das mensagens que ela dá aqui, que sim, a nossa intenção é soterrar, destruir a campanha da fraternidade, pelo menos dentro desse contexto que nós temos visto que de católico não tem nada, né? De doutrina católica não tem nada, de reflexão católica da paixão de Jesus, de chamada conversão à penitência, não tem nada. E que travestido de caridade e fraternidade, trazem para nós uma perversão de moral católica, de ideal cristão, da palavra de Deus, né? Como eu coloquei no título desse vídeo, é uma lacração dentro da igreja, é a palavra do mundo dentro da igreja, seja ela fundamentada, criada desde a base pelos padres, mas quando não, é endossada e pregada pelos padres e pelos bispos, né? E aqui também é muito interessante colocar que muitas pessoas vão falar, estão dividindo a igreja. Não, nós não estamos dividindo a igreja. Nós, leigos, ou o bispo como Dom Odair, que fala contra a campanha, não estamos dividindo a igreja, nós estamos denunciando o erro, né? É como os santos diziam, que quando a gente visse algo errado, né? Visse alguém atentando contra a nossa fé, visse alguém investindo contra a perdição das almas, que a gente gritasse, olha o lobo, né? A fim de denunciar. E é o que nós estamos fazendo. Se nós nos calarmos, né? Se a verdade for calada, o mal, a mentira, triunfará. Então, eu vou deixar, como eu falei, após a minha explanação, o vídeo de Dom Odilo e de Dom Odair, para que vocês vejam com seus próprios olhos, escutem com seus próprios ouvidos, não só a minha opinião, né, a minha explanação sobre essa porcaria desta campanha deste ano, mas vejam dois pastores, né, ou seja, dois bispos da igreja falando sobre o mesmo assunto. E que o Espírito Santo, né, diante do que eu disse, diante do que vocês vão ouvir dos dois bispos, conduza a cada um de vocês. Antes de concluir, como esse canal especificamente trata de aparições, as aparições de Carapicuíba, é impossível falar que desde jovem eu sempre tive uma restrição muito profunda com a campanha da fraternidade, né? Até quando eu não conhecia a doutrina católica, hoje eu conheço um pouco mais, preciso conhecer muito ainda, mas quando eu não tinha base, né, doutrinária de conhecimento, eu tinha só o rosário, as mensagens de Nossa Senhora, já era um bom cristão, mas não tinha conhecimento de base doutrinária, de moral, de tradição católica, eu já tinha muitas restrições com a campanha. E eu via que a campanha não tinha nada a ver com o que Nossa Senhora dizia nas mensagens, sabe? Que o hino da campanha não tinha nada a ver com Jesus, com Nossa Senhora. Não me tocava, não me fazia transcender espiritualmente, crescer, mudar, melhorar como pessoa. Era meio que um período mundano dentro da igreja. E é algo lastimável, sendo que é o período da quaresma, que é um período de penitência, é um período de reflexão, é um período onde a gente é chamado a viver a nossa fé de um modo mais consciente, mais comprometido, com o coração mais contrito, né?
a gente é levado aí a meditar a voz do mundo, né? Lembrando que o demônio promove guerras a nós, ao nosso povo, ao povo de Deus, desde o Éden, né, com a queda de Adão e Eva. E essa guerra, ela passou da esfera de conflito, de embate na guerra, né, como os cruzados fizeram em algumas ocasiões, o martírio dos santos, né, que é um embate, não deixa de ser uma guerra espiritual de perseguição aos católicos, para um campo muito perigoso, que é o campo das ideias, é o campo ideológico, é o campo formativo, né? Porque se o diabo, se alguém tem poder sobre a nossa consciência e ele molda, né, a, e detém poder sobre a nossa consciência do que é bom e do que é mal, do que é certo e do que é errado, do que é Deus, né? Ele poderemos dizer assim que já tem a sua batalha vencida, a sua guerra espiritual vencida contra nós, assim como a história do cavalo de Troia, né? Eu sempre faço essa comparação e Nossa Senhora também fala nas mensagens que a gente vive um tempo semelhante à da história desse cavalo de Troia, né? Onde os inimigos da igreja, vendo que não poderiam vencê-la com ataques externos, conflitos externos, trataram de se infiltrar na igreja. E quando eu falo de infiltrar, não é só leigos, mas se infiltrar nas fileiras eclesiásticas a fim de minar a fé, né? E isso é um trabalho que vem acontecendo mais especificamente desde 1960 para cá. Eu diria que até um pouco antes, né? Quando a gente vai ouvir Nossa Senhora de La Salette, em 1846, a gente já vai ver ela dizendo que existiam conventos, casas de oração onde as flores estavam podres, né? Onde a fé estava sendo negligenciada, né? Mas enfim, para concluir, eu deixo aqui uma meditação, né? Antes de vocês verem o vídeo dos bispos. Muita gente diz que Nossa Senhora, né, as aparições de Nossa Senhora são loucuras, que Nossa Senhora não aparece, que isso são devaneios de algumas pessoas. Criticam as mensagens, a veracidade delas, até de mensagens grandes, como a mensagem de La Salette e o seu segredo. Porém, eu lhes pergunto, o tempo que nós vivemos não está concretizando exatamente tudo que Nossa Senhora nos disse? Que nós veríamos bispos contra bispos, padres contra padres, e que a fé estaria eclipsada desde Roma? Pensem a respeito disso. Louvados sejam os sagrados corações de Jesus, Maria e José, para sempre sejam louvados. E que São José, terror dos demônios, guardião das famílias, rogue por nós, pela nossa fé e pela Santa Igreja. Até breve, meus irmãos. Fiquem com Deus. Olha, a campanha da fraternidade é uma grande iniciativa da Igreja no Brasil, dos anos 60 para cá. E ela é uma campanha de evangelização popular. Durante a Quaresma, sempre se aborda um aspecto da dimensão social da nossa fé. Nossa fé em Deus, não esqueçamos, tem sempre a dimensão social, ou seja, da caridade, da fraternidade. Sem a fraternidade, nossa fé em Deus pode estar sendo vazia, pode ser vazia. Isso não sou eu que digo, é São João que diz nas suas cartas, é Jesus que diz, né? Amor a Deus e amor ao próximo vão juntos.
E a campanha da fraternidade se insere dentro do tempo da Quaresma, quando todos nós somos chamados a nos convertermos mais e mais ao Evangelho. Convertei-vos e crede no Evangelho. Então, a campanha de fraternidade, todos os anos, propõe um tema. Normalmente é a CNBB, né, tem uma comissão da CNBB que prepara os textos, é o Conselho Pastoral da CNBB que aprova o texto quando a campanha é promovida pela CNBB. De 5 em 5 anos, a campanha da fraternidade é promovida de forma ecumênica. Isso foi um pedido, foi aceito e foi uma ideia importante, envolvendo outras igrejas cristãs, não somente a católica, na promoção da campanha da fraternidade. Este ano, a campanha deste ano é promovida de forma ecumênica. O texto base não foi preparado pela CNBB, foi preparado pelo Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, CONIC, do qual também faz parte a Igreja Católica no Brasil, CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. Então, o texto base é importante porque ele dá, digamos, a reflexão básica sobre o tema e ajuda a reflexão da campanha da fraternidade ao longo da Quaresma. Neste ano, antes que a Quaresma inicie, nós já estamos aí com uma polêmica em torno do texto base. Eu acho que essa polêmica precisa baixar um pouco a fervura. Acho que ela está movida, essa polêmica, por um monte de preconceitos. É anti-ecumênica, essa polêmica. Ela está movida por paixão anti-ecumênica. Por outro lado, movida por acusações infundadas contra a CNBB, contra a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, infundadas. Enfim, é uma polêmica também marcada por polarização ideológica. Acusa de ideologia de um lado, mas comete o mesmo erro de posição ideológica oposta, dura, fechada. Ora, tudo o que não precisa numa campanha da fraternidade ecumênica. Quando o objetivo justamente é aproximar as igrejas, é promover uma iniciativa boa juntos, nos aproximar mais. Cristo é nossa paz. Perdeu o seu foco, essa crítica que se está fazendo à campanha da fraternidade, fica lá comentando umas frases e cai lá, esqueceu o foco. Esqueceu o foco. Cristo é nossa paz. Eu admito que no texto base haja posições que podem ser criticadas, que podem ser não compartilhadas. Eu posso fazer as minhas observações sobre questões que talvez eu não diria desse modo, mas, pelo amor de Deus, o foco é outro. O foco é outro. Então, Socorro, você pode criticar, sim, fazer as suas observações, mas com base. Mas não esqueça a campanha da fraternidade, não esqueça o objetivo, não esqueça o tema, não esqueça o lema da campanha da fraternidade. É isso. Não é quem escreveu da campanha da fraternidade que deve ficar no centro da campanha da fraternidade. Quem escreveu o texto base da campanha, que eu talvez não estou de acordo com uma série de questões, não é isso que deve se tornar o centro da campanha da fraternidade. No fundo, será que essa polêmica toda tem a finalidade de querer enterrar a campanha da fraternidade? Será? É o que a gente tem que se perguntar. Então, com muita serenidade, vamos nos preparar para fazer a campanha da fraternidade. Esqueçamos um pouco essa polêmica, pelo amor de Deus. O que tiver que ser criticado, vamos criticar com serenidade, mas julgar essa polêmica antes mesmo de iniciar a campanha da fraternidade dessa forma não tem cabimento. Não é de caridade em relação à igreja, e falta com a verdade também. Falta com a verdade. Que a sua vida, meu prezado irmão e irmã, seja alcançada por esta bondade confortante de Deus. Não fechemos os nossos corações.
Não fiquemos escutando coisas que não têm nada a ver com a nossa fé. Toda essa confusão com campanha da fraternidade, esquece isso. Isso não tem a menor importância para nós. Ele basta. É Cristo. Aqueles que querem velejar contra a doutrina da igreja não terão as suas empreitadas bem-sucedidas. Quem está fora do rumo, quem não segue a Sagrada Escritura, a tradição e o magistério ordinário da igreja, bate com a cabeça no muro, como tem batido a teologia da libertação, que não tem dado frutos. E muita gente teima nisso. E perde tempo porque não descobre a beleza do sagrado, de uma espiritualidade viva, e ficam apegados às coisas passageiras deste mundo, sem olhar para o alto. Olhemos para Deus. Ele nos conforta em Cristo, através dos santos, dos anjos e através dos seus sacramentos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso.